Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Carlos Antônio de Freitas Júnior, aprovado em segundo lugar no concurso do TCE para o cargo de analista de controle externo. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Estratégia. Obrigado. Parabéns pela sua aprovação. Obrigado, é uma imensa honra para mim estar aqui, né? É uma realização também estar aqui. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos e temos muito orgulho também da sua conquista e por estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da sua trajetória com a gente. Então já se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de onde você é, a sua idade. Bem, eu sou Carlos Antônio de Freitas Júnior, eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, tenho 34 anos e fui aprovado aí para o concurso de analista de controle externo. Essa é a sua primeira aprovação? Já tive outras aprovações, mas desse porte, né, é a primeira. E o que te atraiu no serviço público? A questão primordial, aquela questão de prestar um serviço relevante para a sociedade, isso sempre me chamou a atenção, né, dar um significado maior à minha carreira profissional e também a questão de estabilidade, questão de remunerações atrativas, né? Então isso me encantou para a área pública, né? E você estuda desde quando? Eu estudo há praticamente 3 anos e meio, né? Faz ali conciliando o trabalho com o estudo e tal, então mais forte mesmo e focado para concursos aí de alto nível, 3 anos e meio mesmo. E desde quando você estuda com estratégia? Quando que conheceu o nosso material? Desde o início da minha preparação, né, o Estratégia sempre esteve ao meu lado nessa jornada aí. Então, eu conheci através de pesquisas no site de busca mesmo, né? Então, assim que eu comecei a utilizar os materiais, percebi que são mais que suficientes para uma preparação de qualidade, né? Então, sempre estou com eles aí e uso bastante em relação a todos os serviços que são ofertados lá no site ou na plataforma, eu utilizo. Bacana, então eu quero falar aqui um pouquinho sobre a sua preparação. Quantas horas, mais ou menos, por dia que você estudava? Bem, no início da preparação, sem um pós-edital, era questão de 3, 4 horas, até pelo fato de conciliar com o trabalho. No início, então, assim, eu estudava de manhã, de madrugada, porque a madrugada é um ótimo momento, né, para a gente poder estudar, porque você tem um ambiente mais calmo, né, toda uma situação propícia, né, para o estudo avançar. E também uns intervalos também de horário de almoço, né, ali também à noite também. Então, mas eu conseguia, no início, era de 3 a 4 horas líquidas. Depois, gradativamente, a gente vai subindo, né? Os pós-editais já são um ritmo mais forte, né? Então, seria cerca de 5 horas, 6 horas líquidas por dia, né? No sábado, como a gente trabalha, né? A questão do trabalho semanal, no sábado permitia eu estudar um pouco mais, dar uma apertada na carga horária ali para poder avançar nos estudos. E como que você montou o seu cronograma para poder estudar? Bem, eu utilizava ciclos de estudo. A gente organiza, né? O concurseiro, acho que tem o concurseiro que tem os casos de sucesso, eles passam por ciclos de estudo. Difícil a gente ver um concurseiro que não adota essa metodologia para estudo. Então, era 3, 4 disciplinas por dia, ali eu fazia, até para não ficar muito pesado em relação àquela fadiga de você ver uma mesma disciplina por muito tempo, né? E, basicamente, a questão de leitura de PDF, né? A videoaula ela entrava como um complemento ali naquela matéria mais difícil, mais enroscada um pouco. Então, a videoaula entrava como um complemento dos pontos específicos de cada matéria e questões, né? A partir do momento que você já consegue dar uma passada na matéria inteira, você já tem que partir para questões, porque a chave do sucesso está ali na resolução de questões, na preparação com base em resolução de questões. E além das questões, você fazia mapas mentais, resumos, grifava? No início, sim. Sim, eu fazia, no início da preparação, eu fazia mapas mentais, sozinho, assim, utilizava alguns resumos dos finais dos PDFs, mas tinha todo aquele preciosismo de fazer os próprios mapas mentais. Isso me demandava muito tempo, gerava um atraso, às vezes por perfeccionismo também, você queria aproveitar o máximo daquela matéria ali na primeira lida, e isso dava uma certa insatisfação pelo próprio desempenho nas questões em si, e isso atrasava muito tempo, né? Demandava muito tempo da sua preparação. Então depois eu comecei a utilizar os resumos dos finais dos PDFs e algum outro ali sempre com foco no que as bancas cobravam, né? Não resumindo a matéria toda em um mapa mental, que isso no início eu fiz, isso me trouxe muita perda de tempo
em relação à preparação. É aquele negócio, né? Concurseiro no início não sabe o que é importante, sai grifando tudo. Sai grifando tudo. Hoje em dia tem a marcação dos aprovados que Sim. também ajuda nisso daí. E eu quero saber também com relação a simulados, você fazia? Sim, eu fazia alguns simulados até para monitorar qual que eram meus gargalos, as partes das matérias que ainda eu estava precisando de dar um reforço, né? Então eu fiz simulados no início, no meio da preparação, né? No pós-edital, questão de monitoramento de tempo também, que é um grande desafio, né? O ativo mais importante que o concurseiro tem é o tempo dele, é o tempo. Então o tempo para resolver a prova, tempo de estudo ali para ser um estudo eficiente. Então o simulado ajuda bastante nisso. E na véspera da prova, me conta um pouquinho sobre a semana também que antecedeu, se você estudou até o último minuto, se aproveitou para descansar. Bem, nas 3 últimas semanas eu aproveitei para fazer uma revisão daquilo tudo que eu tinha visto no pós-edital e de forma bem assertiva em relação com questões que eu já tinha errado, com questões que eram muito chave para determinadas matérias, e também com questões que, às vezes, eram muito extensas, né? Questões muito extensas, elas demandam uma estratégia correta para a resolução. Principalmente nas áreas de exatas de contabilidade, tem, às vezes, cálculos que são grandes, né, complexos de fazer. Se você já não entrar com aquela receita de bolo ali para fazer aquela questão, você não consegue avançar. Você perde tempo precioso que vai fazer falta ali no decorrer da prova. Então, minha preparação foi nessas 3 últimas semanas, foram ali com base em resolução de questões, leitura de lei seca, a legislação do órgão ali, do Tribunal de Contas, e também as leis chaves para o concurso. No último dia, eu também acompanhei os vídeos Na Hora da Verdade, ali também os cursos de reta final também, que eram bastantes chaves ali para poder você fazer aquele ajuste fino ali naquela preparação. E no último dia eu acompanhei também a revisão de véspera, que é importante, né? Que ali vai que você tem algum detalhezinho ali, é um minutinho ali, são segundos preciosos ali que às vezes um professor entrega uma questão ali, sempre tem muita assertividade essas revisões de véspera na hora da prova. Então toda essa preparação, assim, todo recurso que poderia, né, eu ter acesso, que eu tive acesso ali do estratégia, eu utilizei para na minha revisão, no meu reta final ali, naqueles últimos dias antes da prova. E você acha que conseguiu ganhar algum pontinho no dia da prova por conta da revisão de véspera? Com certeza. Eu acredito que assim, só pela revisão de véspera, umas 3 ou 4 questões estavam presentes ali. Foi muito interessante, até porque a gente tem a legislação dinâmica, né? Muda, então ali se você às vezes perde uma jurisprudência, alguma coisinha ali que é sempre revisada ali, ventilada para ela ficar fresquinha pro dia da prova, né? Então isso ajuda demais, até porque questão da segurança também. A segurança, você saber que aquilo você está indo com a bagagem legal para fazer uma prova, isso já ajuda também. Foi com aquela memória de curto prazo, né? Isso é importante. Então você foi confiante para a prova? Sim, fui confiante. A grande diferença perante as outras provas que eu já fiz é a questão da confiança mesmo. Então eu fui confiante para fazer a prova, e isso faz uma diferença, você encarar a questão ali com sentimento positivo, né, de que vai conseguir, que pode conseguir, que aquela é a oportunidade ali que se Deus tem para você e você fez uma preparação correta, você vai alcançar, você vai atingir, você vai conquistar. Então eu fui com a mente, com um pensamento bem confiante mesmo, e até aconselho o pessoal também a ter essa confiança, acreditar no próprio trabalho, acreditar também na questão, né, da fé também em Deus, que se for a oportunidade que está preparada para você, aquilo vai acontecer, né? Então tem esses pilares mesmo que ajudam bastante, né? Ajudam bastante na hora de você encarar aquela prova, aquele momento. Você conseguiu fechar o edital? Eu consegui fechar o edital. Ficaram matérias que eu passei com base na cobrança, na intensidade, ou então na importância também para a prova, o peso da prova e também como a banca cobra determinados assuntos. A gente passou mais rápido, mas deu para dar uma olhadinha em quase tudo, em tudo ali, na verdade. Então isso já ajudou também na segurança? Sim, ajudou na segurança também. E aí, como você saiu da prova? Teve a sensação que tinha ido bem, tinha dado o seu melhor? Sim, eu saí confiante. Até pelo fato de eu ter ido confiante para a prova, eu saí confiante, até pela a questão da prova ser um pouco extensa, eu consegui ler as questões todas, então, assim, consegui responder as questões com uma certa segurança, então isso para mim já me ajudou bastante. Apesar também da prova ter
a parte objetiva, a discursiva a mente já estava um pouco cansada, né, até pelo fato de ser uma prova de manhã, outra à tarde, então a mente estava cansada, mas eu consegui fazer desempenhar um bom papel. Ali o treino com as questões ali já me deu um certo conforto para poder eu conseguir ler a prova inteira e resolver com uma certa segurança. Não esperava estar, né, entre os primeiros, mas isso para mim gerou assim, mas eu saí bem otimista daquela prova. E aí, qual que foi a sensação, então, quando você viu o seu nome na lista de aprovados e lá no topo, em segundo lugar? Isso foi, assim, uma sensação indescritível, né? Ali eu estava junto com a minha esposa, então foi um momento de muita emoção, né? Porque, né, passa um filme ali de toda aquela renúncia que você tem que fazer de convívio familiar, aquela renúncia que você tem que fazer em relação aos amigos, ao tempo mesmo que você vai fazer coisas que você tem prazer, né, para poder você estar estudando. Então, ali passa um filme e é uma realização, assim, é indescritível, né, uma sensação muito boa de dever cumprido. Você começar um projeto, de você passar por todas as dificuldades e ali você conseguir ver o seu nome, aquilo se concretizar. Então é uma sensação muito boa mesmo, muito boa. E o TCE Goiás era o seu foco? Sim, o TCE Goiás foi meu foco. Desde no início da minha preparação, a gente escolhe, né, 2 áreas, a área fiscal e a área de controle, né? E quando a gente escolhe a área de controle, que vem primeiramente na sua mente é o TCU. Então eu comecei a estudar para o TCU. A minha identificação com a área de controle começou um pouco tempo atrás, na faculdade, né? Então eu me identificava e eu achava assim que com a oportunidade de trabalhar em órgãos de controle, ela me faria mais útil para a sociedade em relação ao controle, fiscalização de contas, a questão do melhor uso do dinheiro público. Isso para mim sempre me motivava, era uma coisa que me motivava a estar estudando para a área. Então foi e eu moro, como eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, eu morando na cidade onde estava onde é situado o Tribunal de Contas, para mim é unir, né? O útil ali é o agradável, é unir os melhores dos mundos, de você ter quem você ama perto, ali a família, e você trabalhar em um local onde você idealizou, onde você acredita ali que desempenhará um bom papel para a sociedade. Então, são a união de várias questões. Então, o TCL era um objetivo que eu almejava bastante. Imagino. Então você não vai mais continuar estudando, aposentou as canetas? Aposentei as canetas agora. Agora curti com a família, ali aquele tempo primeiro, depois ali tá aprimorando ali na minha área, né? Então fazendo curso mais agora. A questão de concurso eu quero só ajudar as pessoas, né? A estar ali colaborando, ali dando dicas, ajudando o pessoal que vai passar ou está passando por aquilo que eu passei, né? Então, aposentei as canetas mesmo. Ah, ótimo. Então, essas dicas com certeza estão ajudando muita gente. Você que está assistindo aí, já deixa o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando o Carlos, tá bom? E eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua preparação, da parte discursiva da prova, como que foi a sua preparação? A prova discursiva, a discursiva, eu sempre tive mais facilidade para escrever, né? Era meu ponto fora da curva, porque muita gente tem dificuldade para escrever. Só que eu me delongava bastante na resolução das questões discursivas. Então, às vezes, perdia muito tempo precioso, né? E o tempo, como eu disse, né? O ativo mais importante que o concurseiro tem. Qual foi a minha preparação, né? Eu passei a esquematizar as redações, né? Eu esquematizava para poder, quando eu chegasse no momento da prova, eu não tinha que me preocupar na questão do esqueleto da redação. Eu só ali tinha para me preocupar com a matéria em si. O estudo ao longo ele ajuda na questão do conteúdo ali da redação, da discursiva. Ele ajuda no conteúdo. A questão de montar a estrutura da redação, você já tem que chegar preparado, sabendo o que você tem que fazer. Então foi fundamental mesmo treino, né? Eu separava um dia da semana para treinar discursivas no pós-edital, né? Então sempre eu estava ali treinando, até pelo fato, né? Hoje tudo digital, a gente digita mais, escreve menos, né? Cada dia mais. Então, até para treinar a musculatura da mão ali, a letra, caligrafia, né? Então, isso é fundamental, de fundamental importância. Você tem que estar preparado por todas as frentes, né? Então, a questão do estudo de discursiva no pós-edital ali e tal, até no pré-edital também é importante. Mas no pós-edital é fundamental que você chegue no seu melhor momento, assim, em relação àquela preparação especificamente
a discursiva. E com relação, então, à prova discursiva e à objetiva, você manteve a sua colocação, subiu, desceu? Bem, na objetiva, como foi muito acirrado ali, né, a questão, a diferença da pontuação era pequena. Praticamente, naquela prova, foi uma prova um pouco, não é uma prova um pouco atípica, mas é uma tendência que está tornando agora, que em relação ao peso maior para a discursiva, né? Então, a discursiva, ela foi essencial e foi fundamental para o meu sucesso nesse concurso. Eu fiquei em 7º colocado na objetiva e com a nota da discursiva, eu subi para a 2ª posição. Então, foi bastante, assim, fez uma diferença gigantesca mesmo e definiu a minha aprovação dentro das vagas. E sobre os materiais do Estratégia, o que você acha que viu de principal vantagem? Sim, os materiais do Estratégia são completos, né? Então, são muito bem elaborados, muito bem assertivos em relação ao ensino, ao aprendizado, então foram essenciais para a minha preparação, né? Não há como tirar, né, separar, né, o concurseiro ali do seu material ali do Estratégia, né? Então isso foi fundamental para mim, a segurança de ter aquele material de qualidade é muito importante, um material atualizado, né, e assim, uma completa gama ali de recursos para você conseguir aprender o conteúdo, conseguir avançar, evoluir, desde videoaulas ali nos cursos exclusivos, até o próprio material em PDF, mapas mentais, trilhas estratégicas também, que uma parte da minha preparação eu utilizei. Então, o sistema de questões, né? Então, são pontos bastante importantes que completam ali, e completam, na verdade, também, e são fundamentais ali para a jornada ali do concurseiro. Que bom, então a gente fica muito feliz em ter feito parte dessa sua trajetória, por ter dado tudo certo, mais um sonho realizado aí na sua vida. E agora eu quero deixar aqui um espaço para você agradecer ou deixar suas dicas para os concurseiros que estão passando pelo que você passou. Eu gostaria de agradecer, né, eu acho que é um sonho que é levado junto, né? A família, ela leva o sonho junto do concurseiro e se realiza ali com o atingimento dos objetivos, o sucesso. Também, às vezes, se frustra um pouco junto com o concurseiro, compartilhando os momentos difíceis, né? Ela tem que abrir mão, às vezes, do convívio familiar. Eu quero agradecer a minha família, né? A minha esposa. Queria agradecer também familiares, mães, amigos, que às vezes a gente tem que abrir mão daquele convívio, do momento, para poder alçar voos maiores, né? A gente tem que ter isso em mente, buscar ali, dar o máximo para que essa jornada complete com o resultado positivo, com o sucesso. E também eu gostaria de dizer para os concurseiros também que estão aí nessa luta, nessa jornada, que não é fácil, mas persistam. Essa que é a palavra certa, persistência. Porque ali você, às vezes, cada dia, cada questão, cada derrota ali naquela prova, às vezes uma prova que você é reprovado, aquilo ali é um degrau para você conquistar e atingir o sucesso. Então aproveitem, assim, dediquem ao máximo, usem o tempo da melhor forma possível, né? Então essa que é a mensagem que eu quero deixar. Disciplina e persistência. Persistam que o sucesso chegará. O sucesso chegará, independente se for em curto prazo. Cada um tem uma rotina diferente, cada um tem desafios diferentes na vida. Então persistam, tenham disciplina, resiliência, que vocês alcançarão o sucesso. Muito obrigada, viu, Carlos? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Bom, para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Então não esqueça seu like nesse vídeo, seu comentário também. E para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.